mais uma aula, mas a aula de revisão, a aula 9.2. A revisão é frase, oração e período. Você já sabe diferenciar o que é frase, o que é oração, o que é período? Então vamos lá. Se está esquecendo, tome nota, acompanhe comigo. Sintaxe parte 1. Aqui nós temos o que frase? É todo enunciado de sentido completo. Que enunciado é esse, amadinha? Quando eu falo, amadinho, boa tarde, olá, amadinhos, houve uma comunicação, é uma frase, é um enunciado, teve sentido completo. Belezinha? Aqui na tirinha, preste atenção. Aqui, ó, na tira de Maurício de Souza. Olha só a expressão da Mônica. E de repente o Cascão fala, Cascão, me ajude. Cascão não, Cebolinha. Aí ele fala, socorro, socorro. Então quando ele fala socorro, pronto, já passou uma mensagem, é uma frase. Então, tome nota, amadinho. Aí eu tenho aqui, as frases sem verbo são chamadas de frases nominais, porque só aparece nome, vai aparecer artigo, numeral, pronome, substantivo, ok? Só nomes, né, na parte da sintaxe, então é frase nominal. Quando a frase, né, aparecer o quê? A presença do verbo, opa, é uma frase verbal, preste atenção. Quando é uma frase verbal, a gente chama de quê? De oração. Então, para ser frase, não precisa necessariamente a presença do verbo. Belezinha? Fácil, né? Outro aqui, tome nota também, ó. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Beleza? Vamos lá, amadinho. O que é a oração? É todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Aí, o que é uma locução verbal? Preste atenção. Olha só. O que eu tenho aqui nessa tira? Já engessei seus braços e pernas. Aqui, engessei é uma forma verbal normal. Tá bom? É um verbo. Agora, uma notícia ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Quando aqui eu falo vai coçar, ó, vai coçar. Então, eu tenho aqui um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Eu poderia substituir essa locução verbal por coçará. Belezinha? Então, amadinho, tome nota. Vamos dar aqui, mais aqui, falando aqui sobre oração, ó. Os cabelos foram ficando branco. Foram ficando. Então, aí tem uma locução verbal. Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período ele pode ser simples, quando apresentar apenas uma oração. Quando que eu vou saber que só tem uma oração? Pela presença do verbo. Se aparecer apenas o verbo, é claro que vai ser uma oração e vai se chamar o quê, amadinho? Oração absoluta. Cuido das plantas diariamente. Então, apareceu aqui somente um verbo. Então, aqui eu só tenho uma oração e tenho um período simples. Beleza? Período composto vai ser constituído por duas ou mais orações. Aqui nós temos, não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Então, você pode observar aí todas, né? Os verbos estão o quê? Em destaque. Tem quantos verbos, amadinho? Opa, 1, 2, 3, 4, tenho 4 verbos. Então, terei o quê? 4 orações. Belezinha? Por isso, é um período composto. Então, amadinho, aqui a gente encerrando a nossa revisão da aula 9.2 e aguardo vocês lá nas atividades. Até daqui a pouco. Olá, não falei que ia ser rápido? Então, olha só, já estou aqui
para o nosso momento do Tirando Dúvida. Acompanhe comigo. Vamos lá para a resolução das atividades de sala. Vamos lá, Amadinho, tirando dúvida na tela. Vamos lá, questão 1. Eita! Vem trabalhando o quê? O gênero, né? Tirinha. Leia com atenção a tirinha. Amadinho, vocês vão prestar atenção, ó. Eu tenho o primeiro quadro, 1. O segundo, 2. O terceiro, 3. Presta atenção aqui, ó. Oi, zebra. Antes que você pergunte, eu não fugi do presídio. Nossa, que mau humor. Você precisa dormir um pouco. Aproveita que já está de pijama. Ha, 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 ha. Então, Amadinho, observar aí, para quando a gente vai analisar, ó, questão de tirinha neste gênero, você vai ter que analisar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, o todo do texto. Belezinha? Então, aqui, analisando cada fala, pode-se dizer que apresentam mais orações na fala. Os quadrinhos. Letra A, 1. B, 2. C, 3. D, 1 e 2. E, 1 e 3. Então, Amadinho, ó, analisando a fala dos personagens, né? Onde apresenta mais orações. Quais são os quadrinhos? Vamos analisar aqui, ó. Oi, zebra. Antes que você me pergunte, eu não fugi. Olha só. Aí você vai, verbo perguntar e fugir. Nossa, que mau humor. Você precisa dormir. Olha aqui, ó. Você precisa dormir. Aproveita, já que está de pijama. Ó, aproveita, está de pijama. Então, analisando, preste atenção, Amadinho. Ó, porque ali eu tenho você precisa dormir, ó, precisa dormir é uma locução verbal, que equivale a um verbo. Belezinha? Já no primeiro e no terceiro quadrinho, eu tenho um verbo, é uma oração, a outra, 2 orações. E aqui, no terceiro quadrinho, também apresentando 2 orações, período composto, período composto. Então, a alternativa, letra E, né? Quadrinho 1 e quadrinho 3, que tem mais orações. Vamos para a questão 2. Nós temos aqui mais uma tirinha. Aqui, ó, são 3 quadros e você vai analisar cada fala. Ó, o carro pode andar 500 quilômetros sem parar para abastecer. Não é ótimo? Mas eu preciso fazer xixi a cada 70 quilômetros. Aí vem, analisando cada fala, pode-se dizer que apresenta mais orações na fala ou os quadrinhos. Presta atenção aqui, agora você vai com calma. Você vai analisar, você analisa a locução verbal, a forma verbal de cada quadrinho. Vamos na primeira. Pode andar, o carro pode andar, parar, ó, sem parar para abastecer, ó. Sem parar para abastecer. E aqui na primeira, não é ótimo? Olha aqui, ó. Mas eu preciso fazer xixi a cada 70 quilômetros. Então, analisa onde que eu mais grifei, onde que eu mais destaquei. Então, você observa que é o primeiro quadrinho, né, que tem o que apresenta mais oração. Na segunda só tem uma e na terceira também. Questão 3. Há um período composto em amados. Olha só. Olha aqui para mim para resolver essa questão aqui, ó. Período composto, quando é formado por mais de uma oração.
Quando que eu vou identificar que tem mais de uma oração? Qual foi o macete que a gente falou aqui? Isso mesmo, pela presença do verbo, né? Ou locução verbal. Se aparecer 2 verbos, então terei o quê? 2 orações. Então, esta questão aqui tá fácil. Vamos lá, junto comigo lá para a questão. E você vai analisar juntinho, ó. Presta atenção. Há um período composto. Letra A, livro meu amigo. B, ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, recuperou os costumes e lendas. C, e não parou por aí. D, misturou todos eles com elementos da literatura universal, da mitologia grega. E faz parte da literatura brasileira. O que você, aluno, o que você, amadinho, que está aí concentrado aí na sua cadeirinha, tá? Bem relaxado na sua carteira, você vai analisar a primeira. Livro meu amigo. Livro meu amigo. Apareceu alguma ação verbal? Livro é o quê? Livro é substantivo, né? Meu, pronome, amigo, substantivo. Então, aqui nesta primeira não tem oração. Só é uma frase. Beleza? Uma frase nominal. Então, já está descartada. Não é a letra A. Nós temos aqui, ele criou, uma ação com figuras bem brasileiras, recuperou os costumes e lendas. Já tem 2 ações. Será que tem outra questão, outra alternativa que apresente mais de 2? Porque aqui já é o período composto, porque tem 2 orações. Então, vamos lá para a segunda. E não parou por aí. Só tem uma, que é período simples. Misturou todos eles com elementos da literatura universal, da mitologia grega. Só tem uma. Faz parte da literatura brasileira. Uma. Então, amadinho, você contando a quantidade de verbos, você já sabe que na letra B apresentou 2 verbos, então temos um período composto. Então, a alternativa é a letra B. Vamos lá para a quarta questão. Temos aqui, amadinho, para você apontar a alternativa cuja frase não seja oracional. O que é isso? Não vai ter a presença de verbo. Beleza? Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. Aqui eu tenho: o mal com o bem se paga. Aí paga é oração, então já está descartado. Devagar, travessia de pedestre. E aí, será que é? Paulo deu gargalhada. Deu. Também já é oração. Deu. Olhe como o céu está azul. Olhe. Também é verbo. A vida é cheia de momentos imprevisíveis, A vida é o verbo ser. Então, qual é a alternativa? Olha aqui, letra B. Quando eu falo devagar, esse devagar é modo. Belezinha? Então, essa daí é a alternativa. Então, questão letra B, alternativa B. E agora, amadinho? Aquele momento que você está aguardando, né? Aquele momento de você colocar em prática, de treinar para o Enem. É o grande momento do Se Liga no Enem. Vamos lá. Aqui você vai comparar os textos abaixo. O Enem adora trabalhar, né? Com texto publicitário. Aqui eu tenho, no meio do caminho tinha uma pedra, uma ponta de cigarro e uma lata de lixo e até caco de vidro.
Aí eu tenho, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Não me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Esse aqui é o texto 1 e texto 2. Beleza? Vamos lá, compare. Nunca me esquecerei desse acontecimento. E nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Analise as afirmações abaixo sobre os dois enunciados apresentados. Então, tem ambos são períodos compostos por coordenação. 2, ambos são períodos compostos por coordenação e subordinação. 3, o primeiro é um período simples, o segundo é um período composto. 4, deste acontecimento é apenas objeto do verbo, ao passo que no meio do caminho tinha uma pedra. Constitui uma oração subordinada substantiva objetiva que completa a oração principal. 5, ambos têm apenas objetos. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Apenas 1 e 4 estão corretas. Opa. Apenas 3 e 4 estão corretas. Apenas 3 e 5 estão corretas. D. Apenas 2 e 5 estão corretas. E. Apenas 1 e 3 estão corretas. Então, qual é a alternativa? Você tinha que analisar o texto 1 e o texto 2 e vamos lá ao gabarito. Estamos aqui, a alternativa letra C, né? 3 e 5 estão corretas. Belezinha? Finalizando aqui a questão da correção das atividades, vamos agora para aquele momento de sugestão, exatamente da obra. Qual a obra que você vai ler na unidade 1 do clube de leitura? Vamos lá para o nosso clube de leituras. Nós temos aqui Machado de Assis com a obra Dom Casmurro, né? Muito interessante, eu tenho certeza que você já iniciou a sua leitura, já teve contato lá com Bentinho, Capitu, não é mesmo? Mas, amadinho, vamos lá, porque vai chegar o grande dia, né? O grande dia do nosso clube de leitura para a gente bater aquele papo. Belezinha? Finalizando a nossa aula, cada dia nós temos uma mensagem. Vamos lá, a mensagem do dia. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Paulo Freire. Então, amadinhos, muito obrigada pela companhia de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!